Olá! Tudo bem? Oi, Magali. Buenas. Então, vamos começar? Como é que foi a semana? Como é que se viraram? Como é que as coisas correram durante essa semana? Bem, por aqui as coisas foram, como sempre, um pouquinho complicadas, bastante diferenças naquilo que a gente considera assim que seria uma espécie de harmonia, né, na energia, enquanto que tudo funciona harmonicamente, que a gente pelo menos assim, altos e baixos e altos, né. Então, a semana foi um puxa e um estica, assim, mas de ontem para cá está uma beleza, que bom, Magali, muito bom. Aqui eu recebo várias várias trocas ao vivo, né, e pelo WhatsApp também, e realmente o pessoal tem se queixado bastante das dificuldades que a gente está encontrando na no dia a dia, e a gente não pode nem acusar, que são as pessoas que convivem com a gente, não tem a ver com isso, assim, tem a ver com a vida que parece que está nos empurrando, nos levando. Alguma coisa está acontecendo e a gente não sabe realmente nomear, né? Eu acho que esta é a, a questão que está acontecendo maior, digamos assim, né? Nesse sentido. E eu concordo com todo mundo, porque são coisas que eu já pressentia, né? Já pressentia esse tipo de acontecimento. O pessoal dos horóscopos diz isso, a ciência está avisando que a gente está tendo muitas questões que não se tem uma observação tão de perto da influência disto, né? O empurrão que eu levei deu certo. Eu penso que todos nós estamos levando uns empurrõezinhos, Magali. Você tem razão. E então, assim, a gente está recebendo avisos de tudo que é jeito, né? Então, quando se trata da ciência, o pessoal fica nos avisando dos tamanhos dos terremotos que a gente está tendo, dos tremores de terra que a gente está tendo, né? Que não são poucas coisas. Então, são sinais físicos de que alguma coisa
está nos empurrando, ou pelo menos está fazendo mexer aquilo que a gente não gosta que mexa, que é assim, a gente gosta de ter isso que a gente dali não passa, tá? Então, assim, para essas pessoas que estão me falando, puxa, mas tá tão difícil. O que está vendo? Ou, tipo assim, quando tu passa alguma instrução, ou tu faz observações, são tão pesadas, não dá para pegar mais leve, não dá para ser um pouquinho mais divertido. E eu acredito que dá para ser mais divertido, né? Talvez, quem sabe, não tenho certeza, né? Olá, Silvia, tudo bem? A gente gostaria que fosse mais divertido, eu gostaria de passar mensagens bem mais positivas, né? Hoje eu estava vendo uma mensagenzinha para mim que dizia que a esperança, ela está sempre presente e ela é uma companheira espetacular, né? Então, se hoje não está muito bom, amanhã talvez, quem sabe, vai ficar um pouquinho melhor. Ou eu vou compreendendo por que não está melhor, né? E vou colaborando com o que for necessário, né? E vamos indo em frente. Então, eu pedi na meditação que me viesse alguma coisa que me ajudasse, né? Ajudasse as pessoas a compreender o que está acontecendo e que trouxesse um pouquinho de, né? Eu queria aceitar tudo isso. Eu queria aceitar tudo isso melhor do que estou aceitando. Então, por favor, dava para ser, dá para dar um empurrãozinho. E vocês sabem que as instruções que vêm por meditação, elas são sempre muito amorosas. Quando elas não vêm assim tão amorosas, digamos assim, sabe? É preciso que dê uma olhadinha em por que não, né? A gente tem que pensar que fizemos uma opção bastante diferenciada da maioria. A maioria das pessoas quer desfrutar aquilo que tem. E eu acho que é uma ótima opção, não tenho nada contra, sabe? Eu só me envolvo mesmo com pessoas, ou no caso eu andei para frente, digamos, se eu andei para frente, se é que eu andei para frente. Eu fiz isso porque eu, apesar de ter tudo que eu queria, eu não estava me sentindo bem com tudo que eu queria. E que eu não conseguia desfrutar tudo que eu tinha porque sim. Porque não achava resposta, não achava resposta. Eu sofria muito e eu me lembro que nesta época que eu estava num sofrimento desesperado, assim, sabe? Eu me lembro, eu era casada ainda e o meu marido fez uma coisa que me comoveu muito. Ele disse: eu não aguento mais ver tu sofrendo assim, sabe? E eu entrei lá na igreja, ele gostava muito da Igreja do Rosário, uma igreja católica que tem no centro de Porto Alegre. Ele disse: eu entrei lá e pedi para Deus te ajudar, sabe? Porque eu não consigo entender por que tu está sofrendo tanto assim. Então, foi a primeira vez que eu vi assim, nossa, sabe, o meu sofrimento também toca ele, né? Porque eu não saberia explicar, eu não tinha nada para reclamar da vida. Então a gente até se sente culpada e com vergonha, né? Já que nosso assunto é culpa e vergonha, de por que tu tá te sentindo dessa maneira, né? Então eu comecei a pensar, nossa, o que é que está havendo? Então não era, eu precisava ter uma casa, naquela época tinha casa, tinha carro, tinha assistência médica de primeira qualidade, né? Tinha uma família que estavam todos com saúde, estava tudo bem. O que é que eu ainda estava reclamando? Do que é que eu estava precisando, né? Então foi neste período assim que eu pensei, meu Deus, deve ter alguma coisa a mais na vida, porque eu não sou uma pessoa ingrata, eu agradeço todos os dias pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei, pela consciência que eu alcancei, né?
E foi aí que eu tive que dar um passo em frente. E o passo em frente foi: eu não consigo ficar parada só desfrutando daquilo que eu conquistei. Foi assim meu start, né, o que ligou a coisa, o que me jogou para frente foi tipo assim: "Deus, eu não estou satisfeita, com tudo que eu sou, com tudo que eu do jeito que eu sou. Alguma coisa parece que não está certa". E aí, e olha que eu era boazinha comigo, eu digo: "Ai, coitadinha da Zuleika, sabe, a Zuleika é tão esforçada", eu falava comigo na terceira pessoa. E eu achava que, nossa, eu exigia demais de mim e tudo mais, mas de certa forma, é é uma coisa que o pessoal chama de chamado da alma, pode ser, sabe, a gente pode dar inúmeros nomes, né, mas eu não tenho certeza que nome eu posso dar para essa questão, sabe. Eu não tenho certeza que como é que eu vou fazer, o que que eu vou dizer para nomear essa sensação. E aí na meditação me veio uma informação, assim, que eu achei que eu posso compartilhar com vocês, que talvez alguém sinta isto também, né. E por que que às vezes nem sempre é tão divertido, por que que nem sempre é algo que eu possa realmente fazer, para tornar mais leve, não é? É isso que a gente quer, uma caminhada mais leve, é o que a gente gostaria, né? Mas nem sempre é possível. E se não for possível para vocês, se der, melhor. Se vocês conseguirem outras soluções, então, por favor, compartilhem, sabe? Porque cada experiência traz para a gente mais alguma coisa que a gente não sabia ainda, né? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês o que me veio na meditação. De tudo o que se faz com a intenção em um desenvolvimento pessoal, talvez seja o não fazer a pior parte da caminhada. E o que que a gente não faz? A gente não faz a maior parte daquilo que estamos acostumados. Então, gente, abrir mão de tudo que a gente está acostumado, ou da maior parte daquilo que a gente está acostumado, ou pelo menos daquilo que a gente não gostaria de largar, é talvez a pior parte dessa caminhada de desenvolvimento pessoal. Nos momentos mais delicados, eu, Zuleika, pensei que fosse perder a sanidade. E é verdade. Eu não preciso dizer que quando é para empurrar para o fundo, sempre encontramos alguém que pode dar a entender que isto é fácil e é possível, tá? Fácil. Palavrinha mágica, tudo que a gente quer é um caminho mais fácil, tá? Sofrer a afronta não é dos outros, é da nossa própria percepção, tá? Que vê que o mundo vai na direção, não vai na direção que pretendíamos. Sofrer a afronta da nossa percepção, ver que o mundo não vai na direção que nós pretendíamos, desejávamos. Nos dá uma sensação de desespero, quase de histeria. Se vocês nunca experimentaram a histeria, espero que não experimente, porque é bem desagradável. Mas eu juro para vocês que eu cheguei a ficar quase histérica, porque parecia que nada mais fazia sentido para mim, tá? E tem muita gente que se atira no chão. Precisa de desculpas imensas, precisa de uma rota de fuga absurda, gigantesca, tá? Uma rota de fuga indiscutível para provar para todo mundo que não consegue ir em frente. E a gente torna isso visível, é corpóreo, gente, a gente faz isso. Essa dificuldade é a dificuldade de aceitar a realidade de suas solicitações. Alguns são de uma bravura comovente, sabe?
É impressionante. Tem gente que diz: "Ah, então tá, vamos lá", assim, com essa simplicidade. Gostaria de ser assim. Aliás, eu me espelhei numa pessoa assim, posso contar para vocês algumas coisinhas assim. Outros demonstram sua capacidade de abandonar a ilusão. E esse foi um papo que eu e a Magali levamos, um papo muito lindo. A Magali estava de aniversário ontem, né, e a gente aproveitou para conversar bastante. E esta questão a gente botou bastante em voga, né, que como é que a gente torna um pouquinho mais fácil, sabe, e perceber aquilo que a gente está fazendo, né. O que que a gente está fazendo, que está nos levando num lugar contrário em vez de aquilo. Então, as soluções que a gente vai conseguindo, a gente vai compartilhando, né. Quando começa a ficar muito pesado o assunto, a gente tem uma rota de fuga, né. Eu eu acho que os adolescentes são ótimos, né. Tem muita gente que não tem paciência com os adolescentes, mas eu sempre acho que os adolescentes nos mostram o caminho de uma forma que nós, adultos, não perceberíamos, sabe. Não dá. Então, eu me baseei muito nas vivências que os meus filhos estavam tendo, porque eu ajudei minha mãe a cuidar meus irmãos e depois percebi que na maternidade eu estava tendo pouca paciência com os meus filhos, sabe. E eu achei que isso não era justo, porque agora que eu tinha que demonstrar o meu papel de mãe sem nenhuma interferência, digamos assim, eu estava sendo uma vaca, como a pessoa diz, né. Então eu fui lá conviver com a infância dos meus filhos, depois eu fui lá conviver com a adolescência deles, né. Eu fui fazer essas coisinhas, assim. Então, o que aconteceu, né, é que eu achei um jeito, de entender a vida pelo olhar deles, porque era para mim muito difícil não ser crítica. Eu sou uma pessoa pacifista e eu tive 2 filhos homens. Com um marido que gostava de competição, gostava de jogos e coisa assim. Então, claro que dizem que os frutos não caem muito longe do pé, né. Então meus filhos, tinham algumas características minhas, mas eles eram competitivos, eles gostavam de competição, isso divertia eles, era a diversão que eles escolheram. Agora vocês veem, assim, na infância dos meus filhos, os desenhos animados que tinha para eles eram She-Ra, eh, que outros? Eh, um dos gatos, que eu não me lembro agora o nome exatamente, sabe, mas era Chitara, né, era uma das personagens, assim. Então, depois Mortal Kombat, os Cavaleiros do Zodíaco e coisa assim, e eu horrorizada com o que os meus filhos estavam se envolvendo. Até o tal do Pikachu guerreava o tempo inteiro, era um bichinho, coisa mais querida, que o pessoal botava para guerrear. Então, pra vocês terem ideia, assim, do tamanho da coisa. Mas eu achava assim: "Meu Deus, se eu estou achando a vida tão difícil, como é que eu quero criticar os meus filhos, né, por estarem, vendo coisas de batalha, de luta, se eu estou achando que a luta da vida está me asfixiando, me tapando, me impedindo de viver, porque eu sou uma pessoa pacifista e eu gostaria de estar vivendo um mundo pacifista que não é. Ele não é pacifista, não é um mundo pacifista, né. Então, como é que eu vou enfrentar esse tipo de coisa? Aí eu então vou me afastar de todo mundo, vou ir para um mosteiro, tá. Dentro de um mosteiro não tem problemas. Aí fui me lembrar dos livros que eu lia do Lobsang Rampa, que ele contava a vida dele nos mosteiros. Olha, tipo, desistam, sabe, lá não é um lugar muito pacífico de se viver. Quando vocês falam, eu assisti coisas bem próximas, assim, que é como é que funcionavam,
os conventos. Eu não vou falar sobre isso para vocês, porque realmente tem problemas lá. Então aí eu fiquei pensando, tá, mas tem problema em tudo que é lugar, o que é que está havendo? Então a gente tem que cuidar um pouquinho das relações humanas, etc, etc. Tá, isso Zuleika pode cuidar. Mas tem coisas que vêm da vida, dos tempos que a gente está vivendo, que, sinceramente, algumas coisas eu vou ter que vivenciar, lidar o melhor que eu puder com isso, mas eu não vou poder dar conta de toda essa história. Então, tem vezes que eu fico, só acontece comigo, não sei o que, não sei o que, tá? E eu vou dizer para vocês assim, ó, acontece com todo mundo. Só que quando a gente pensa na vida do vizinho e a gente não sabe o que o vizinho vive de verdade, porque às vezes ou o vizinho cuida da aparência para as pessoas não verem o que ele está vivendo, né? Ou ele é daquelas pessoas que dizem, é meu karma, eu vou ter que arrastar esse karma pela vida toda, então sou eu que tenho que sofrer, senão os outros têm que sofrer junto comigo, né? Tem 50 mil situações. E aí, como é que eu vou levar o meu desenvolvimento pessoal, já que eu que eu não consigo sentar na beira da calçada, esperar o tempo passar e coisa assim? O que eu faço comigo, né? Então, nem sempre eu vou poder dizer assim, ó, a tua caminhada vai poder ficar mais leve a partir de. Não é sempre que eu vou conseguir fazer isso. E a gente pode tornar mais divertido. Então, assim, posso contar um pouquinho, Magali, um pouquinho do que a gente faz quando quando está querendo, tipo assim, ó, tá muito pesada a realidade, eu preciso um pouquinho de ilusão, né? Isso não é só a Magali, eu digo para vocês que eu sigo os adolescentes, e eu acho que é uma boa opção seguir os adolescentes, tá? Por quê? Porque eles estão numa época de uma ilusão construtiva, que vai mexendo com as emoções deles, que vai mexendo com as percepções deles, que vai. Então, assim, todos os romances, os dramas, as ficções, né? Toda essa parte que. Todos os livros que são de ficção, de romance em geral, todos eles nos levam a vivenciar coisas que não está exatamente aqui no meu presente agora, tá? Então, se não está no meu presente agora, o que é que eu posso fazer? Miriel presente, dando boa tarde para vocês. Então, o que eu vou fazer? Então, eu posso, de uma certa forma, é a mesma coisa que eu olhar para a vida do meu vizinho. É como se eu batesse toque, toque, toque na porta dele e dissesse, vizinho, vou ficar observando a tua vida, tá? Para eu poder saber o que eu faço com a minha. Neste momento eu não estou conseguindo deslanchar minha vida, tanto que eu estou trancando. Eu vou até ele, dou um passo, paro. E a minha vontade é de me atirar no chão. Então, deixa eu espiar um pouquinho a tua vida para ver como é que tá. E é isso que a gente faz com os dramas, né? Com as ficções, com os romances e tudo mais. Mas eu posso tomar aquilo ali como quem toma remédio. Eu não posso transferir toda a minha vida para essa condição. Essa condição que a gente pode chamar de ilusão, não é? Então, se a ilusão, eu estou necessitando de um pouquinho de ilusão para poder viver, vivenciar as coisas que eu tenho que vivenciar, então, que seja tomada esta informação como homeopaticamente me tratando, tá? É um pouquinho que eu preciso sair da minha realidade para depois eu poder seguir em frente, né? Então, a gente, dentro da história alheia, é por isso que eu leio muito, gosto muito de ler, porque vocês têm que saber que eu era de um tempo que não havia televisão dentro de casa, tá?
ninguém vai saber como é que é esse tipo de vida, só eu que sei, porque, tipo, eu sou um dinossauro daquela, daquela época, sabe? Então, assim, não havia televisão, então haviam livros e rádio, né? E as novelas que vocês escutam hoje com imagem, a gente escutava só de ouvido. Então, assim, os livros eram uma forma, e os pais naquela época não deixavam tu ir ficar na casa do vizinho, né? Era feio, era absurdo, tu não devia fazer isso. Então, assim, olhar a vida alheia só quando vinha as tias e comentavam e faziam trocas de informação, ou quando eu pegava um livro para ler. Então, eu pegava muitos livros para ler, sabe? Para saber. Então, tinha uma amiga minha daquela época que dizia para mim assim: ai, Zuleika, sempre tu tem uma resposta, sabe? É impressionante, eu acho que é porque tu lê muito, que tu sempre tem uma resposta para cada coisa. Possivelmente, sabe? Ou talvez eu já era uma pessoa de dizer boca fora o que eu via, o que eu pensava e não me dava conta exatamente do que eu estava fazendo, né? A Magali botou uma observação aqui. A pena faz mais estragos que a espada. Com a pena escreve-se a sentença de morte e com ela apaga-se toda uma nação. Na ponta da pena está o destino do mundo, e ante uma palavra escrita se inclinam às vezes as cabeças mais soberbas. Nossa, que lindo, Magali. Que lindo. Muito lindo. Então, o que a gente estava eu falei ali com a. Estava falando da nossa, o que nós fazemos, né? Tem horas que a gente assim, gente, a realidade está horrenda, sabe? Vou assistir um dorama, como diz a minha sobrinhazinha, sabe? Que agora é a minha inspiração, a Alessandra. E, oi, Célia, tudo bem? Então, então a gente faz isso. Hoje, por exemplo, as séries, né? As séries do Netflix e de outros, do Viki, eu acho que tem um outro, agora também, esses dias eu estive vendo que existe um outro negócio que solta vídeos e coisas pra gente, sabe? Então, tá dando pra gente ter uns lapsos de fuga. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, assim. Eu procuro sempre ter grupos de estudo, ó, desde, desde que eu tinha esse tamanho, sabe? Por quê? Porque eu adorava estudar. Eu acho que, assim, estudar sobre alguma coisa, sei lá, para mim é tipo assim, ó, tem gente que gosta de brincar de andar de bicicleta, sabe? Eu gosto de brincar de compreender mais coisas sobre aquilo que está acontecendo na minha frente. Então, essa era a minha brincadeira predileta. Eu e minha irmã gostávamos muito de brincar, de fazer esse tipo de brincadeira, de dar aula, né? Ou de discutir uma coisa que a gente estava fazendo, porque aquilo parecia novela. Para nós, novela que se ouvia no rádio, tá? Então era um drama que a gente estava vendo, o ponto de vista de uma pessoa com o ponto de vista da outra pessoa. Então, aos pouquinhos a gente vai descobrindo como é que a gente pode fazer isso. Não dá para fazer com todo mundo. Vocês sabem que tem muita gente que não tem paciência de nos escutar, sabe? Escutar para eles, a gente é uma chata com esse tipo de conversa, porque eles não têm paciência para escutar essas conversas, tá? E tá, então a gente procura outras pessoas. Voltamos aos adolescentes, tá? Então, o que um adolescente faz nesta fase que para eles é tão negra? Vocês já viram que os adolescentes se vestem de preto, eles se ocultam, eles preferem nem abrir a janela para não entrar sol, eles fazem esse monte de coisa que deixa a mãe tão preocupada, né? Mas isso é uma fase da vida em que a gente está tão confusa, tão cheia de hormônios, tão cheia de... E no caso, eu já não estou mais tão cheia de hormônios, mas talvez de preocupação, de coisa assim, dá para clonar um pouquinho hábitos saudáveis, que não são tão prejudiciais. Apesar do pessoal pegar muito pesado com
com a vida na internet, com a vida virtual, a maior parte de nós tem tido vida virtual direto, sem se dar conta. A gente vive num mundo de ilusão e se nega a entrar na realidade. Se agora está mais na cara, se todo mundo está vendo o que é uma vida virtual e fica se incomodando com os jovens, com o jeito deles se relacionarem, de fazerem trocas agora, a gente também faz um mundo de ilusão, sabe? Nós, mulheres, por exemplo, nos enfiamos dentro de uma casa e resolvemos que aquilo era o mundo, tá? Ah, não, não, Zoraika, mas é que, tipo, eu fui criada numa época que. Claro que fomos criados nessa época, tá? E claro que sempre tem alguém para nos empurrar exatamente para a beira do penhasco quanto a gente precisar, sabe? Quanto mais eu quiser que tenha pessoas que me aplaudam nessas escolhas, pode saber que eu vou conseguir. É triste, gente, é triste. A gente foi criada, a minha geração, não é de vocês, a gente foi criada para isso. E possivelmente a gente passou esse tipo de impressão também para vocês, que são a próxima geração, tá? Então a gente fez isso, não fez de propósito, como os nossos pais não fizeram, como as nossas avós não fizeram, etc, etc. A gente só estava querendo facilitar a vida para os filhos, tá? Vamos ver se eu consigo engatar de novo, sabe? A questão adolescente, né? E isso que a gente está dizendo, que a internet não presta, que não sei o que lá. Talvez a internet ainda seja uma criança. Talvez a internet esteja com a idade adolescente, tá? E nós estamos aqui, ó. Mas vejam bem, se a gente tem acesso à internet do jeito que nós temos hoje em dia, quanta coisa boa se acha na internet. É só a gente tentar, bem uma tentadinha que vocês vão ver o que é que se encontra na internet. Não é pouca coisa, gente. Sabedoria oriental, Magali, explica um pouquinho para eu pegar o teu raciocínio. Então, assim, ó, se eu estou conseguindo já coisas boas na internet, que né, é uma verdadeira luta a gente pegar e colocar a internet a serviço da comunidade, porque logo já vem esse pessoal bastante materialista, né, que tenta faturar em cima de tudo o que estava, que os jovens, vejam bem, as crianças tentaram colocar à disposição uns dos outros. Sabe por quê? Porque eles queriam se comunicar com gente que estava muito mais à distância, tá? E eles não sabiam o endereço dessa gente mais à distância, eles não sabiam a língua dessa gente mais distante, eles fizeram de tudo para se comunicar. E hoje em dia, com esse esforço que eles fizeram de comunicação, o que aconteceu? Nós podemos ler qualquer texto em outra língua usando um material que esses jovens desenvolveram, tá? Então, assim, é uma rota de fuga da realidade? Pode ser que seja uma rota de fuga, mas, ao mesmo tempo, não é só uma rota de fuga, sabe? Ele é uma nova oportunidade. E é isso que eu e a Magali estamos pegando. Eu já fazia isso, sabe? E a Magali me disse ontem que ela conseguiu trocar o olhar dela sobre aquilo que ela estava fazendo, que hoje em dia ela já não era mais capaz de olhar um seriado, alguma coisa, sem observar do lado das relações humanas e do lado do crescimento que aquela pessoa precisou, a pessoa que conseguiu resolver o próprio problema, que desenvolvimento, o que ela precisou fazer, o que ela precisou ajeitar na vida dela, que crescimento, que desenvolvimento pessoal ela teve para ela dar um passo à frente. E o quanto que aquilo nos serviu. Então, o tipo de olhar que a Magali começou a utilizar, digamos assim, em relação a... Ah, tá, foi o pensamento que a Magali compartilhou aqui em cima, né?
ela disse que é sabedoria, então, o pensamento que ela compartilhou com nós. Então, o que aconteceu? A Magari parou de olhar uma coisa que ela estava olhando e foi olhar outra? Não, ela já olhava Netflix, né? Ah, tá, Magari, tu comprou os óculos, foi isso? Não, não é verdade, porque ela já estava nessa caminhada há mais tempo, e agora ela chegou à conclusão, estou fazendo brincadeira, né? Então ela está com os mesmos olhos, os óculos mudou, mas o grau dos outros óculos era muito semelhante, digamos assim, mas o jeito de olhar para aquilo que chega nela, ela percebeu que está havendo mudança. Olha só. Então, no desenvolvimento pessoal, é isso que eu vou fazendo. Eu posso reconhecer num determinado momento que olhar para aquilo que está me acontecendo ou acontecendo ao meu redor, com esses olhos, que no caso, o olhar que eu tinha, que era um olhar extremamente pacifista, sabe? Que eu tinha horror de violência, não podia nem olhar. Então, um dia, o meu filho veio para mim e disse assim: mãe, tu é que nem a Phoebe do Friends, sabe? É, cada vez que está numa parte que é muito trágica, que está um embate, um atrito ali, tu chega e tu troca de canal para outro canal. E tu dá um tempo para passar aquela parte e tu volta de novo. A mãe da Phoebe fazia isso, por isso que a Phoebe é lesada. E eu disse, meu filho, não acredito, quem é a Phoebe? Não, aí eu fui lá, fui ver, fui assistir Friends, sabe? Para saber quem era a Phoebe. E aí eu tive que sentar junto com eles para assistir Cavaleiros do Zodíaco, né? Sem trocar de canal. Tá, tipo assim, minha vida é um drama. Um dramalhão de vencer dificuldades que eu tinha, tá? Então, assim, as crianças nos ensinam. Gente, a gente aprende muito com as crianças, aprende muito com os jovens, sabe? Às vezes a gente não quer aprender com eles, né? Vamos tirar um tempo assim, sabe? Tipo, eu que sou adulto, sabe? Tá, tá, tá. Ah, é que eu nunca tive essas certezas que a maioria das pessoas tem. E também nunca tive muito gosto por ter essas certezas que a maioria das pessoas tem, sabe? Então, cada vez que alguém quer me contar alguma coisa, eu vou com um olhar meio infantil, digamos assim, sabe? Para essas coisas. Eu vou com esse olhar assim, tipo, o que, que é? Tu descobriu alguma coisa? O que que tu viu? O que é isso, sabe? E, e é este olhar que eu estou convidando vocês a obterem. A Magali diz: vou brincar com os óculos novos, agora estou com os olhos de águia. É, é isso aí. Muito bom. Então, será que a gente consegue olhar o tipo de olhar? Porque se o pessoal diz que o olhar da gente é uma espécie de luz, por quê? Porque os olhos são compostos, né, de fótons, né? Existe fótons, tipo assim, se vocês virem a palavra fótons está relacionada com o ver, tá? Com a luz, com iluminar. Então, assim, se o nosso olhar transmite luz, né? Que tipo de luz a gente está batendo naquilo que a gente está vendo? Então, se um adolescente perto da gente olha melhor para aquela situação do que eu estou olhando, aquilo me serve ou não? Olha, pode ser que não me sirva, né? Tem que ver que se serve ou não, porque pode realmente não estar me servindo. É por isso que eu gosto da internet. Eu acho a internet uma coisa maravilhosa, né? Porque ela traz para mim
outros olhares, outros entendimentos, né? E como há pessoas que têm muita dificuldade de ler, porque nem todo mundo funciona do mesmo jeito, né? A neurociência já explica isso muito bem. Então, tem por som, ou tem pelos olhos, né? Ou tem por outro tipo de procedimento, ou como é que eu aprendo? Aprendo só pela experiência e coisa assim. Mas eu aconselho você, se você aprende só pela experiência, desenvolva esse outro sentido, o auditivo, por exemplo, sabe? Aprenda a escutar os sons, tipo uma musiquinha, né? Tenta entender assim o que que tu sente com aquela música, né? Faz umas trocas, né? Tipo assim, a gente vai fazendo trocas de impressões com outras pessoas, né? O que que te parece, né? E eu já falei para vocês e vou citar hoje de novo, que eu acho que cabe bem assim. Por exemplo, tem pessoas que a gente acha que são, eu vou botar entre aspas, tá? São muito superiores a nós, tá? Se você encontrar pessoas assim, não fuja dessas pessoas. A gente está falando de culpa, vergonha, tá? Muita gente, mas eu tenho vergonha, posso dizer uma ignorância, né? Eu digo ignorâncias assim o tempo inteiro, na frente de pessoas que eu admiro, principalmente as primeiras vezes que eu encontro uma pessoa que para mim é muito admirável, eu fico babaca, eu fico bobada, eu falo bobagem, sabe? Depois eu digo, mas por que eu disse isso? Eu quis bancar o que, ai, coitadinho de mim, sabe? Eu sou babaquinha mesmo, sabe? Que essa guria não vale a pena nem ouvir o que ela vai dizer. O que eu estou querendo fazer, sabe, quando eu faço isso? Não sei o que eu estou querendo fazer. Não tenho certeza, sabe? Talvez esteja pensando, sei lá, em ou seja, pouca autoestima, o que for. Mas assim, exista em meios que você ainda não alcança. Leia, se você conseguir ler, livros que você ainda não entende, tá? Mas assim, não fuja de um olhar mais complexo sobre as coisas. Se tem, hoje em dia, graças a Deus, tem vídeos memoráveis, documentários memoráveis da internet, tá? Você vai assistir aquilo ali pela primeira vez e a criatura disse 80% das palavras você não consegue compreender, não fazem sentido para você. Então, vocês têm ideia da primeira vez que eu vi o Foucault na minha frente? Benjamin, Walter Benjamin, sabe? E outras pessoas semelhantes. Para mim foi um horror. Eu me senti tão pequena. Eu trabalhava na pós-graduação de administração da URGS, junto com uma professora da pós-graduação. E ela estava fazendo um trabalho, uma pesquisa, e ela queria acrescentar o olhar desses pensadores naquilo que ela estava fazendo. Então, ela tinha muitos amigos que adoravam Walter Benjamin e que juntavam as ideias de Walter Benjamin com as coisas de Guimarães Rosa, sabe? Gente, para mim aquilo tudo era poesia e quicava aqui e ali, sabe? Essa pessoa foi uma pessoa muito linda para mim, porque, tipo assim, eu só contava com minhas próprias forças, eu não tinha a menor noção, sabe, do de poder contar com o outro, porque, sinceramente, era eu que ajudava os outros, eu não vinha ajuda para mim, era raro vir. E eu me lembro que essa pessoa um dia me mostrou um jogo que é uma imitação de jogo da vida, assim, que eu vou compartilhar com vocês. Ainda hoje, acho que ele cai muito bem, ele serve para gente, quando a gente quer fazer uma brincadeira
de viver e a gente não está entendendo muito a vida, né? Depois eu vou ver o nome e vou compartilhar aqui. E essa pessoa me mostrou que eu já estava usando todos os meus recursos, tá? Então, assim, ó, se eu estava usando todos os meus recursos, eu tinha que dar um tempo e contar com o aleatório. Esse que o jogo dizia. Você não está contando com um aleatório. Aguarde 2 rodadas e espere ajuda do aleatório. Ajudas aleatórias, no caso, tá? E então aí eu fui me dando conta que eu tinha chegado num beco sem saída e que eu estava querendo... O que eu tinha que fazer? Abrir aquela montanha que estava na frente de mim, derrubar ela, cavar um túnel, passar por cima? O que eu tinha que fazer? Porque, poxa, tinha feito tudo. Era assim que o meu entendimento na época. E aí, quando essa pessoa disse que eu não estava contando com o aleatório, com aquilo que chegaria, aquilo que podia vir na minha direção, eu disse para ela, mas isso não existe. Ela disse, ah, não, se está no jogo, existe, né? Então, assim, por onde a gente vai encontrando. E eu me lembro de pegar o livro do Foucault, eu não tinha livro do Foucault naquela época, tá? O que tinha era trabalhos das universidades, e eu pegava da Unicinos, eles faziam uma coisa chamada dossiê na revista da Unicinos online, sabe? Online, veja bem, eu já pegava as coisas da internet naquela época. Então, eu peguei aquele material para eu ler o que o Foucault tinha feito e para que me serviria, digamos, aquilo que ele estava fazendo. Gente, eu pegava dicionário, peguei um dicionário de filosofia. Eu me lembro que naquele tempo o Gutinho era super pequenininho, agora o Gutinho está com 28, né? Então, vocês não têm ideia do que era para eu digo assim, meu Deus, se esse cara escreveu isso aqui, sei lá, 84, 75, quando ele escreveu isso aqui, sabe? Recém eu estava chegando em Porto Alegre, digamos, né? Então, eu tinha 21 aninhos. Ele já tinha esse entendimento, agora eu estou com 30, sei lá, eu estava com 38, por aí. Eu não entendo bolhufas do que ele está falando. Isso é um absurdo. E eu que me achava inteligente, tá? E aí fui lá. E olha que o Foucault dizia que ele se achava inteligente até que ele encontrou aqueles rapazes judeus que vieram fazer parte da aula dele antes de serem levados para o extermínio, né? Que ele se sentia 1% daquilo que ele achava que seria inteligência e que era o que eles tinham, tá? Então, assim, ó, a gente tem que se desafiar aí em frente. Isso se você estiver se sentindo incomodada naquela situação que você está. Porque pode ser que você esteja se sentindo muito bem, tá? Você está vivendo ali, está vivendo muito bem, tá? E se está vivendo muito bem, significa o quê? Não precisa se mover de onde você está. Eu não estava conseguindo desfrutar tudo que eu tinha obtido na vida. Eu não estava conseguindo me sentir feliz a ponto de meu marido, na época, ir até uma igreja pedir a Deus que me ajudasse, né? Então, se você está sentindo esse tipo de desconforto, está na hora de você ver, tá? Parece que tudo que eu tinha que viver neste período já deu, era tudo que eu podia fazer, tá? É tudo, é o que rendeu aqui. Se não rendeu mais, não rendeu, e eu tenho que ir em frente. Por quê? Porque eu estou me entristecendo, sabe? Eu estou sem saber o sentido de tudo aquilo que eu estou vivendo. Talvez eu tenha que fazer isso. E talvez seja difícil para vocês, como foi para mim, tá? Para mim foi bastante difícil eu ter que alargar a minha mente, sabe? Vejam bem que eu era uma pessoa que me apoiava na minha inteligência, sabe? O que eu tinha de bom, o que eu achava que eu tinha de bom era inteligência, tá?
Então, se eu me apoiava na minha inteligência, de repente chega um leito da minha vida com 2 crianças para criar, que eu vejo que a minha visão estava muito limitada. Eu não conseguia entender o que uma criatura era, que eu já tinha tirado a faculdade, né? Eu tirei ciências contábeis. Lá na minha época de ciências contábeis se tinha sociologia, filosofia, essas coisas assim, não era sem nada, né? Não era só lógica, porque, aliás, filosofia é o exercício de lógica, não sei se você sabe, né? Mas, assim, na área das letras eu tinha uma certa limitação, apesar de já ter lido praticamente, se a pessoa faz uma lista de 100 livros, hoje em dia, que eles chamam de clássicos, eu já tinha lido quase todos aqueles livros, tá? Menos os de filosofia, de sociologia, né? De antropologia, de coisas desse tipo. Então, então já tinha um bom acervo. Então eu sabia assim, não, se eu conseguir alargar minha mente até aqui, por que eu não vou alargar mais um pouquinho, né? Por quê? Porque, porque eu não estou feliz assim como eu estou vivendo. Eu estou em sofrimento e eu estou ficando irritada com as pessoas que estão ao meu redor, com o jeito que as pessoas vivem. Então, eu gostaria de ter gente para compartilhar coisas comigo. Aí, ao meu redor, ninguém quer compartilhar aquilo que eu gostaria de compartilhar. Então, faz como a juventude. Inventa uma internet, inventa blogs, inventa sites, inventa um YouTube, sabe? Para tu poder trocar figurinhas com os coleguinhas que te são semelhantes, tá? Aí tu vai ter a tua turma, então aí tu não precisa xingar, chatear, brigar com as pessoas que estão perto de ti, que não têm ainda a mesma percepção que tu tens. Então, voltando à meditação que eu tive, o que que aconteceu? O que que aconteceu? A minha percepção, né, começou a sacar mais coisas do que aquilo que eu achava que era vida, que eu achava que era realidade. E aí, de repente, quase tudo que eu praticava, quase tudo que eu fazia, empurrar os outros. Adorava empurrar os outros, tá? E quando não empurrava os outros, eu pegava a criatura e dizia, ó, eu vou me acocar, sabe? Fico aqui, tu sobe nas minhas costas e olha através do muro. Eu achava que essa era a minha função na vida, tá? E talvez eu ainda esteja fazendo a mesma coisa, pensando que não estou fazendo mais. Mas certamente, se eu ainda estou fazendo isto, se há essa possibilidade, tá? Eu estou fazendo com mais charme, com mais elegância e com menos ranço, sabe? Se é que eu estou fazendo. Mas hoje em dia, sempre que eu percebo que eu estou empurrando alguém, sabe? Ou que eu estou tentando manipular a pessoa para ela seguir em frente ou coisa assim, aí eu digo assim, ai Jesus, sabe? Acenda a luz, pelo amor de Deus, sabe? Não me deixe ficar fazendo esse tipo de besteira por mais tempo. Então, tudo que existe aí nos facilita bastante a vida, sabe? Pode nos facilitar ainda mais se a gente permitir, né? E algumas coisas vão dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu também posso definir rotas de fuga da realidade por alguns momentos, veja bem, como eu e a Magali achamos que um pouquinho de dorama, ou de drama, ou de ficção, sabe? Seria um remédio homeopático, né? Já que a gente não tem vícios e nem acha que os vícios vão nos ajudar a, a seguir em frente,
né? Tipo, tem gente que bebe, né? Tem gente que usa drogas ou coisa assim, a gente não sente conforto nenhum em fazer isso. E tipo assim, não é algo que eu ache que vai me levar para fora daquilo que eu estou sentindo. Então, assim, vai só me tirar a percepção e eu vou ficar numa ilusão de que está tudo bem, quando não está tudo bem. Já que quando eu tive contato com a realidade, a minha percepção me disse assim, ó, tu está fora do contexto que deveria estar. Então, toma um rumo, né? Então, eu não quero estragar o meu corpo. Eu não quero deixar de conduzir a minha vida, né? Da melhor forma possível. Eu quero de vez em quando me distrair daquilo ali, que seria mais ou menos bater na porta do vizinho, assistir um dorama, né? Uma ficção, um romance, bater na porta do vizinho e dizer para ele assim, ó, tipo assim, eu estou precisando sair do meu cotidiano, deixa eu ficar sentadinha aqui na tua casa e ver tu e a tua família funcionando, como é que vocês estão agindo, o que é que vocês estão fazendo, que aí eu me distraio da minha própria existência. Tá, então podia fazer isso só para ser fuxiqueira, digamos assim. Então, como é que a gente diz? Que a gente trocou o nosso olhar, né? Que era o que a Magali estava compartilhando comigo. Eu disse, que eu não consigo mais olhar um desses seriados sem olhar com esse olhar de observadora do desenvolvimento que cada um está tendo durante o andar da carruagem, sabe? E o que eles estão fazendo, né, para conseguir dar conta da dificuldade que estão enfrentando. E está me sendo muito útil, porque eu cheguei à conclusão de que possivelmente eu vivi durante muito tempo nas asas da ilusão, né? Então eu fiz isso pelo menos até os 32 anos, por aí, quando eu não consegui mais negar que eu deveria ter uma vida verdadeira, uma vida que eu concordasse, né, que é verdadeira, né? Então, quando eu comecei a ter uma vida que eu concordasse que era uma vida verdadeira, passou a minha tristeza, passou o meu ranço, passou aquele meu ímpeto de ir para a casa do vizinho, resolver observar o que estava vendo com os outros, em vez de cuidar da minha própria existência, do meu próprio desenvolvimento. Tá, Zuleika, quer dizer que a vida não tem que ser divertida? Claro que tem. Mas se eu hoje dissesse para vocês qual é o meu jeito de me divertir, será que seria o mesmo tipo de diversão que vocês teriam? Né? Então a gente vai ter que descobrir como é que a gente se diverte, né? Vai ter que descobrir como é que a gente faz. Vai ter que descobrir como é que a gente aprende, né? Também como é que a gente se distrai da vida, da realidade, que às vezes está muito dura, né? Então, alguém tem sugestões para esse passeio que a gente faz pela vida? Esta foi a minha sugestão dessa semana, tá? Então, vamos um passinho após o outro. E vocês vão deixando comentários, se tiverem comentários, né? Por favor, vão fazendo comentários e a gente vai conversando a partir dos comentários que vocês deixam, né? Eu fico pensando assim, ó, se a gente vai praticar uma caminhada de desenvolvimento pessoal, pode nos dar muito receio, muito medo de seguir em frente, tá? Se acontece isso com você, talvez você faça coisas que eu tentei fazer,
tá? O que eu tentei fazer? Levar o meu marido para ir junto comigo, porque eu tinha medo de ir sozinha. Levar minhas amigas, meus amigos, para fazer a mesma trilha, porque eu tinha medo de ficar sozinha, sabe? Eu tentei fazer isso. Olha, eu fui a maior chata, minha família queria me internar, porque eu achava que eu tinha a solução de todos os problemas e que nós podíamos seguir juntos. Vamos lá, me dá a mão. Na verdade, eu estava com muito medo. E eu estava procurando que as pessoas que eu amava, que eu respeitava, que eu queria junto comigo, que me dessem, sabe, agarradinhos, me dá a mão, e vamos juntos, sabe, porque eu tinha muito medo, tá? Só que aí eles reagiram muito mal. Tu é que não está satisfeita com essa vida, né? Nós estamos felizes onde nós estamos. Então para de ser louca, tu pirou, né? A Silvia diz, procure o silêncio interior, o silêncio puro, porque é aí que deve repousar a sua força. Eu acho que tu tem razão, Silvia, mas eu só consegui fazer isso bem mais adiante. Eu não consegui sair de cara fazer isso, sabe? Mas que tu tá com a razão, tá com toda a razão. Mas de cara eu não conseguia fazer isso, porque cada vez que eu silenciava o aqui fora, bom, pela minha cara tu já deve ter visto, né, Silvia? O que acontecia? Eu tive que lidar com toda aquela loucura que estava dentro da minha cabeça, com aquela quantidade de pensamentos que eu emitia, sabe? Eu tinha 50 mil observações pela vida, para a vida, e nenhuma delas era exatamente construtiva, sabe? Então, cada vez que eu tinha que. Aí alguém me disse da gnose que eu tinha que parar com a tagarelice mental. E aí eu achei que eu tinha que fazer exatamente isso. E aí, menina do céu, sabe o que é parar, silenciar com tudo aqui fora? Eles diziam, sente numa cadeira direitinho, sabe? Coloque as mãos, cada muito bem. Já fez várias respirações profundas, então tá. Agora silencie, fique tranquila e só observe o que está acontecendo na sua mente. Eu ficava horrorizada, saía da minha mente gato, sapato, não tem ideia do que saía da minha. E aí ele disse assim, só observe, cada pensamento você observa, ele vai se dissolvendo e pronto. Eu disse, cada um, sabe, cada um. Bom, tipo, de lá para cá eu vinha escoando toda essa tagarelice interior que eu tinha, sabe? Até hoje em dia eu consigo ficar parada, sabe? Tranquila, serena, sem ficar dentro, né? Então é só começar. Depois que a gente começa, a coisa vem. Mas é um rico de um começo também. Pelo menos assim, tu começa a tentar, né? Daqui a pouco tu vai conseguir. Mas voltando àquela parte de quem está se desenvolvendo sou eu. É for me, é para mim esse desenvolvimento, tá? Porque sou eu que não estou muito feliz. Embora me dê muito medo de começar essa caminhada de desenvolvimento, sabe? Porque se atirar, imagina assim, ó, este é todo o meu mundo conhecido, né? E de repente eu vou abrir uma cortina de uma realidade diferenciada da minha, sozinha, porque ninguém quer me acompanhar, ninguém vai ir junto comigo, tá? Nem os meus melhores amigos às vezes vão junto até ali e caem fora e te deixam sozinho, sabe? Porque é o teu caminho.
O que eu posso dizer para vocês de construtivo é que lá na frente a gente encontra uma nova turma de amigos, sabe? Muito mais pares com vocês do que o resto que estava te acompanhando até aqui, né? E aí fica o link para quê? Para o desapego, que nós vamos falar na próxima encontro, tá? Um pouquinho de simbiose, né? Que é para saber o que é isso, né? As pessoas que têm muito apego, às vezes, ficam quase simbióticas com a outra, tá? Mais algum comentário, pessoal? Meu silêncio é muito barulhento. Concordo. A Célia, eu acho que tinha caído e voltou, né, Célia? Então tá, Célia, depois tu puder assistir o que tu perdeu e comentar, deixar comentários pra gente, por favor. Seus comentários são muito lúcidos, são maravilhosos também. Tá bem? Então, gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada aos que vão assistir o vídeo depois também, né? Que sempre me dão uns feedback muito legal. Muito agradecida. Boa tarde. Concordo com a sabedoria do Roberto Carlos. Eu também quero ter 1 milhão de amigos. Sim. Vai ter, Magali, mas eu acho que às vezes a gente tem que começar a vibrar, né, no mesmo padrão daquele tipo de amigo que a gente gostaria de ter, né? E não se fixar muito em transformar aqueles que nós já temos naquilo que nós queremos para que a gente não fique só, né? Tem muita gente linda ainda para a gente conhecer, para a gente conviver, tá bom? Então tá. Muito obrigada. Boa tarde.